Então, bom dia a todos. Então, vamos para a aula 3, que o tema da nossa aula é substâncias puras e misturas. Então, o que vem a ser uma substância pura? Ela contém apenas uma espécie química, né, na sua composição. E ela apresenta um conjunto de propriedades bem definidas, constantes e com composição fixa. Então, se a gente olhar, por exemplo, a água pura, ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml, a 25 graus Celsius. A temperatura de fusão é 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Então, ela possui apenas uma espécie química e possui essas propriedades, como, por exemplo, de densidade, temperatura de fusão e ebulição constantes. Então, são propriedades bem definidas. É como se fosse uma digital, né? Densidade fosse uma digital de um dedo, temperatura de fusão fosse outra digital, a temperatura de ebulição fosse outra digital. Se a gente pegar, por exemplo, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? Pegar ele puro, a densidade dele é 2,16 gramas por centímetro cúbico. Agora, a temperatura de fusão é 801 graus Celsius e a temperatura de ebulição é 1465 graus Celsius. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente pegar o cloreto de sódio e colocar numa panela de alumínio e colocar num forno apropriado, a temperatura de fusão do alumínio aqui embaixo é 660 graus Celsius. Ele começa a derreter a 660 graus Celsius. O cloreto de sódio é 801 graus Celsius. Então, você coloca o sal de cozinha numa panela, põe num forno, o alumínio começa a derreter antes do que o próprio sal de cozinha. Tá? Então, são características das substâncias. Então, se a gente pegar, por exemplo, o alumínio puro, né? Então, no estado físico a 25 graus Celsius e uma atmosfera, o estado físico dele é sólido. Temperatura de ebulição 2.519 graus Celsius. Temperatura de fusão 660 graus Celsius. E a densidade 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Então, isso aqui funciona como se fosse as digitais, né, para identificar uma substância pura. Agora, o que seria misturas? Quando tem duas ou mais espécies químicas, né, misturadas, né? Então, as misturas têm dois tipos: as misturas homogêneas e heterogêneas. O que vem a ser a mistura homogênea? Então, ela possui apenas uma única fase. O que seria uma fase? Que possui propriedades físicas e químicas iguais em toda a sua extensão. Então, se a gente pegar o soro fisiológico, aquele que a gente toma quando a gente está doente, vai lá no hospital, muitas vezes coloca, né, na veia, né, direto na veia. Então, o soro fisiológico é uma solução estéril, né, de 0,9 gramas de cloreto de sódio e 100 ml de água. Então, qual o número de substâncias? Tem duas, porque seria a água e o sal de cozinha, né, o NaCl. Então, se a gente olhar o soro fisiológico, toda a sua extensão, ele só tem uma única fase, só tem uma única cor, por exemplo. Então, ele é considerado uma mistura homogênea. Se a gente pegar salmoura, por exemplo, salmoura é uma mistura, né, de água e sal. Então, você pega ali 36 gramas de sais, né, dissolve ele completamente 100 ml de água, e ali você vai ter o número de substâncias, são várias, né, que é uma mistura de sais, né, da salmoura. Então, se você olhar ao longo da extensão dessa mistura, ela vai ter apenas uma única fase. Tá? Se a gente olhar a gasolina ela é uma substância, uma mistura homogênea, é uma mistura de vários hidrocarbonetos.
Mas se a gente olhar a gasolina, ela possui apenas uma única fase, né? Ela possui uma única cor, um único estado físico, por exemplo. Então, a gasolina também é considerada uma mistura homogênea. Outro exemplo de mistura homogênea é o nosso ar atmosférico, aquele que a gente respira. É uma mistura gasosa. Então, se a gente olhar a composição química do ar, ele possui próximo ali de 78% de gás nitrogênio. Aí, se você olhar o oxigênio que tem no ar, é próximo ali de 20%. E 2% seriam dos outros gases, né? Tem um pouco de CO2, tem um pouco de argônio, né? Então, 2% são os outros gases presentes na atmosfera. Então, o ar que a gente respira, né, é uma mistura homogênea, só que no estado gasoso, né? Agora, existem também misturas homogêneas sólidas, que são chamadas as ligas metálicas. Então, se a gente olhar o latão seria aquele material, se você pegar aquela lata de sardinha, por exemplo, é o latão. O latão é uma mistura de cobre mais zinco. Então, pega o cobre, mistura com zinco, forma o latão, que é uma mistura homogênea. O bronze é uma mistura de cobre mais estanho. Cobre mais estanho forma o bronze. O bronze é utilizado para fazer esculturas, né? Para fazer medalhas, né? Entre outras coisas, né? Então, o bronze ele é uma liga metálica, né? Uma mistura homogênea sólida. E tem o aço. O aço é uma mistura homogênea que ele é formado de ferro mais carbono. Ferro mais carbono, então a gente tem o aço. O aço é considerado uma liga metálica, né? Então essas daqui são as três principais misturas homogêneas sólidas que a gente precisa lembrar. Então, só como curiosidade, como a gente fala quilates para diamante é diferente do quilate para o ouro. Quando a gente fala em diamantes, 1 quilate de diamante equivale a 200 miligramas ou 0,2 gramas de diamante. Então, você tem ali uma joia de 2 gramas, né, de diamante, então você tem 10 quilates. Porque se 1 quilate é 0,2 gramas, você tem 2 gramas daquela joia, né, do diamante, então você tem 10 quilates. Agora, o ouro tem uma definição diferente de quilates. 1 quilate de ouro equivale a 4,1666% massa por massa em ouro. Então, 4,1666% massa por massa em ouro. Então, se a gente olhar o ouro puro, né, ele é chamado de ouro 24 quilates. Tá? Se você pegar 24 e multiplicar por 4,16666%, vai dar 100%. Então, o ouro puro ele é considerado 24 quilates. Então, ele não é muito utilizado para joias porque ele é muito macio. Então, ele se deforma fácil. Então, para fazer joias, muitas vezes não é utilizado o ouro 24 quilates. Tá? Então, se fizer uma joia, um anel, né, uma corrente, ele é mole, ele é maleável. Então, qualquer batida que der, deforma a joia. Então, o mais utilizado para fazer joias é o ouro 18 quilates. O que seria o ouro 18 quilates? Seria uma liga metálica, né, na qual você vai ter 75% de ouro e 25% pode ser cobre ou prata. Então, esse ouro 18 quilates, ele já é utilizado para fazer joias. Por quê? Porque nessa liga metálica ele já é mais duro, mais resistente a choque mecânico, né? Então aí fica bom para fazer alianças, para fazer correntes, outros tipos de joias.
Então, é o ouro 18 quilates. Então, ele é 75% do ouro e 25% cobre ou prata. Aí tem o ouro, né, de 12 quilates, que é um ouro de menor qualidade, que aí ele já é 50% ouro e 50% cobre ou prata, né? Então, seria o ouro de 12 quilates. Então, se a gente falar o ouro 24 quilates, é uma substância pura, né? Agora, se falar o ouro 18 quilates ou 12 quilates, é uma mistura homogênea. Agora, as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas é quando ela possui duas ou mais fases. Então, se a gente pegar o exemplo clássico aqui de água e óleo de cozinha, a gente misturar a água e o óleo de cozinha, vai formar duas fases. Ó. O óleo de cozinha, como tem menor densidade, ele vai para cima e a água vai para baixo. Então, se a gente olhar aqui, ele tem duas cores, né? Então, já indica que ele tem duas fases. Então, esse aqui é considerado um sistema heterogêneo. Se a gente olhar o granito ela é uma mistura, né, de quartzo, feldespato e mica. Então, se a gente olhar só na figura aqui, na foto do granito, ele tem cores diferentes. Se ele tem cores diferentes, aqui já dá uma mistura heterogênea. Agora tem o exemplo do leite. O leite, aí a gente tem que observar. Se a gente visualizar ao olho nu, se a gente olhar ao olho nu, o leite ele aparenta ser uma substância, uma mistura homogênea. Tá? Então, se a gente olhar o leite ao olho nu. Agora, se você pegar uma alíquota do leite e colocar no microscópio, aí você vai ver essas partículas aqui, ó, separadas, que são principalmente partículas de gordura que existem no leite, né? Então, se você olhar no microscópio, o leite é um sistema heterogêneo, tá? Então, vai depender do quê? Do ponto de vista. No ponto de vista do olho nu, o leite é considerado uma mistura homogênea. Se colocar no microscópio, é um sistema heterogêneo. A mesma coisa vale para o sangue humano. Se a gente olhar ao olho nu, né, pegar um sangue e colocar no tubo de ensaio, a princípio a gente vai olhar uma mistura homogênea. Mas só que se você olhar no microscópio, você vai perceber que é uma mistura heterogênea. Tá? Então, o leite e o sangue, né, vai depender do ponto de vista. Agora, se a gente pegar aqui, ó, na última figura aqui, ó, um copo de água com gelo. Então, a gente tem dois estados físicos diferentes, né? A água no estado líquido e o gelo no estado sólido. Então, você tem dois estados físicos diferentes. Então, é um sistema heterogêneo, tá? Então, água e gelo formam um sistema heterogêneo, uma mistura heterogênea. Agora, as curvas de aquecimento de substâncias puras e misturas. Então, quando a gente tem substância pura, né, tem exemplo da água pura, e fazer a curva de aquecimento, ele vai ter esse comportamento aqui, ó, desse gráfico A. Então, ele vai ter, ó, a temperatura de fusão e ebulição constantes. Ou seja, a temperatura de fusão e ebulição vai formar uma plataforma paralela ao eixo X. Então, a gente tem o gráfico aqui, ó, temperatura no eixo Y e o tempo de aquecimento no eixo X. Então, a temperatura de fusão e ebulição vão ser paralelos, né, ao eixo X. Então, a gente tem aqui o gelo, ele vai aquecendo, aí vai ter o processo de fusão, então ó, a temperatura vai ser constante, né, a 0 graus Celsius, para a água, né, o gelo. Depois a água líquida, representa essa reta aqui em vermelho, e a temperatura de ebulição, essa plataforma paralela ao eixo X. Depois a gente vai ter água no estado gasoso. Então, para a substância pura,
ela tem esse comportamento aqui, ó. A temperatura de fusão e ebulição da substância será constante. Então, nessa curva de aquecimento, vai formar uma plataforma paralela ao eixo X. Agora, se a gente estiver trabalhando com uma mistura, pega lá água e sal de cozinha, por exemplo, e a gente for fazer a curva de aquecimento. Então, a gente vai olhar aqui, ó, que a temperatura de fusão e de ebulição, ela não é constante. Ela não forma uma plataforma paralela ao eixo X. A temperatura de fusão e ebulição, ó, ela não é constante. Então, se a gente olhar aqui, ó, né, nesse gráfico, ó, início da fusão e final da fusão, ó, ela não é constante, tá? Não é paralelo ao eixo X. A mesma coisa é da ebulição, ó, início da ebulição, final da ebulição. Então, não forma uma plataforma paralela ao eixo X. Então, esse gráfico A seria para uma substância pura. E o gráfico B seria para uma mistura. Agora, existem, nesses dois gráficos de baixo, dois tipos de misturas que possuem um comportamento um pouco diferente, que seriam as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Vamos pegar um exemplo de uma mistura azeotrópica. Seria o etanol hidratado. Então, ele tem 96% de etanol e 4% de água. Então, tem duas substâncias, né? Então, é uma mistura homogênea. Se a gente fizer a curva de aquecimento do etanol hidratado, a temperatura de fusão não vai ser constante, como já é de esperado para uma mistura. Agora, a temperatura de ebulição será constante. Então, se você pegar ali e fizer a curva de aquecimento do etanol hidratado, a temperatura de ebulição vai ter aquela plataforma paralela ao eixo X. Né? Vai ter aquela plataforma paralela ao eixo X. Então, isso daqui ó, caracteriza o quê? Uma mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica. Então, a temperatura de fusão ela não é constante. Agora, a temperatura de ebulição ela é constante. Agora, a mistura eutética seria o inverso. Então, se a gente pegar a solda, que ela é utilizada para soldar, né, placas metálicas, é uma mistura de 63% de estanho e 37% de chumbo. É uma liga metálica, né? Então, a solda tem duas substâncias, então é uma mistura. Se você fizer a curva de aquecimento da solda, a temperatura de fusão vai ser constante. Já a temperatura de ebulição, aí essa daí não será variável, não será constante. Então, a mistura eutética, ó, então a temperatura de fusão vai ser constante. E a temperatura de ebulição não será constante. Então, nós temos esses dois tipos de misturas aqui, ó, misturas azeotrópicas e misturas eutéticas. Então, vamos pegar esse exemplo 1 aqui para a gente fazer. Dê um exemplo de cada mistura a seguir. Então, o item A ele fala: mistura homogênea constituída por duas substâncias. Então, um exemplo aqui como resposta, né, pode ser água e etanol. Você pega álcool, né, o etanol, álcool combustível, mistura um pouco na água, então forma uma mistura homogênea, que só tem apenas uma única fase. Ele vai ter apenas uma única cor e um único estado físico, né? Provavelmente vai ser líquido, né? O item B, uma mistura bifásica, né, duas fases, formadas por três substâncias. Então, um exemplo aqui seria a água, o etanol e o óleo de soja. Então, a gente tem a água que vai se misturar no etanol e vai ter o óleo de soja. O óleo de soja, ele não se mistura nem na água, nem no etanol, né? Então, vai ter uma mistura bifásica, formada por três substâncias,
Um exemplo seria água, etanol e o óleo de soja. O item C, mistura trifásica, ou seja, 3 fases, formada por 2 substâncias. Então, seria ali a água no estado líquido, o gelo, a água no estado sólido, e o óleo de soja. Então, nesse caso aqui, nós temos um sistema com trifásica, né? Formada por 2 substâncias. E o item D, uma mistura sólida homogênea. Então, tem exemplos, né? O ouro 18 quilates, que a gente sabe que é uma mistura de 75% de ouro e 25% de cobre ou prata. Pode ser o aço, que é uma mistura de ferro e carbono. Pode ser o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. Ou pode ser o latão. O latão é uma mistura de cobre e zinco. Então, pode ser qualquer uma dessas substâncias. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. O exemplo 2. Os sistemas 1, 2, 3, 4 e 5 contêm as seguintes substâncias. Aí ele fala lá embaixo, né? Indique os sistemas que são constituídos unicamente de misturas. Então, ele quer saber sistemas que têm misturas. Então, um pedaço de bronze. O bronze a gente viu que é uma mistura de cobre e estanho. Então, é uma mistura. Então, o item 1, ele é uma mistura. O cloreto de sódio fundido seria o cloreto de sódio derretido, né? Ele está no estado sólido, você aquece, ele derrete. Então, é um sistema que só tem uma única espécie química. Então, não é uma mistura, o cloreto de sódio fundido. O ar filtrado. O ar filtrado seria tirado as partículas sólidas, né, em suspensão, como poeira, por exemplo, né? Então, mas se você pegar o ar filtrado, ele vai ter o quê? 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 2% de outros gases, como o CO2 e o argônio, por exemplo. Então, o ar atmosférico, ele é uma mistura, né? Uma mistura homogênea. Mas o enunciado da questão, ele pede para indique o sistema que são constituídos unicamente de misturas. Então, o ar, mesmo filtrado, ele é uma mistura. O item 4, vapor d'água. Então, vapor d'água seria a água no estado de vapor. Então, é substância pura, né? Então, o item 4, substância pura. E o item 5, gás nitrogênio, N2 liquefeito. Então, seria o gás nitrogênio, né? Principalmente ele é retirado do próprio ar atmosférico, né? Por resfriamento, aumenta a pressão e resfria ele, aí você consegue obter o nitrogênio líquido a partir do ar atmosférico. Então, o gás nitrogênio liquefeito, ele é uma substância pura, né? Então, ele fala, indique os sistemas que são constituídos unicamente de misturas. Então, seria apenas o 1, que seria o bronze, e o 3, que seria o ar filtrado. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. O exemplo 3. Sobre o ferro e o bronze, pode-se afirmar que... Então, já para lembrar, o ferro é uma substância pura. Se olhar o ferro, né, só o ferro é uma substância pura. Já o bronze, ele é uma mistura de cobre mais estanho. É uma liga metálica, né, uma mistura homogênea. Então, vamos ver o item A. O ferro e o bronze são exemplos de substâncias puras? É falso, porque o bronze, né, a gente viu que é uma mistura de cobre mais estanho. O item B. O bronze, uma liga de ferro e carbono? Não, liga de ferro e carbono é o aço, né? Então, quando ele fala o bronze, uma liga de ferro e carbono, é menos resistente que o ferro puro? Então, é errado, né? Porque o bronze não é uma liga
de ferro e carbono. Então, o item B está errado. O item C. O bronze é muito frágil por ser um não metal. Não, o bronze, a gente olhar o cobre é um metal e o estanho também é um metal, né? Então, o bronze ele é uma liga metálica, né? Então, ele está falando que é um não metal, é falso, o item C. O item D de dado. Somente o bronze é um exemplo de substância pura? Não, o bronze é uma mistura, né? É uma liga metálica formada por cobre e estanho. Então, não é uma substância pura. Aí sobrou o item D. O bronze é uma liga metálica constituída principalmente de cobre e estanho? Verdadeiro. A alternativa correta para esse exemplo 3 seria a alternativa E. Exemplo 4. Aquecendo-se continuamente uma substância pura a pressão constante, quando se observa a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura do sistema. Então, você tem uma substância pura, a pressão constante, e aí você aquece ela, e ela está no estado sólido, e ela vai para o estado líquido. Ou seja, você vai derreter essa substância. Então, ela vai ter o estado de fusão, né? Então, a alternativa A, quando ele fala, né, sobre essa passagem do sólido para o líquido, a temperatura do sistema é constante e igual à temperatura de ebulição? Não, seria a temperatura de fusão, porque é estado sólido para o estado líquido. Então, a alternativa A não pode ser. Alternativa B. Ela é constante mesmo depois que todo sólido tenha desaparecido? É falso, né? Porque quando a gente tem a fusão, a gente tem a mistura de sólido e líquido durante o processo de fusão. Então, a temperatura só será constante quando tiver a mistura do estado sólido com o estado líquido. O item B ele fala o contrário, né? É constante mesmo depois que todo sólido tenha desaparecido? Não, é falso. Então, o item B não é correto. Alternativa C. É constante enquanto existir a mistura sólido e líquido? Verdadeiro. Então, a temperatura de fusão será constante quando tiver a mistura ali do sólido e líquido. Então, a alternativa correta para esse exemplo 4 seria a alternativa C. Então, vamos para esse exemplo, exemplo 5. Observe na tabela a seguir as medidas de densidades de amostras de etanol hidratado e N-butanol. Então, se a gente olhar aqui, ó, o etanol hidratado seria o álcool, né? Etanol, o álcool combustível, com água, né? Que ele está hidratado. Então, é uma mistura, né? Então, a densidade dele é 0,81 gramas por ml. Agora, se a gente olhar o N-butanol, que é um outro álcool, a densidade dele também é 0,81 gramas por ml. Então, ele fala, ó, qual dessas amostras poderia ser associada à curva de aquecimento apresentado no gráfico a seguir? Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó, de temperatura versus o tempo. Então, a gente tem aqui, ó, duas plataformas paralelas ao eixo X. Então, essa daqui corresponderia à temperatura de fusão e essa daqui à temperatura de ebulição. Quando a gente tem a temperatura de fusão e ebulição paralelas ao eixo X, corresponde a um gráfico de uma substância pura. Aí a gente tem duas substâncias. O etanol hidratado, ele é uma mistura, né? Ele tem álcool e água. Então, não poderia corresponder esse gráfico aqui. Então, só pode ser o N-butanol. O N-butanol, por ser uma substância pura, tem a temperatura de fusão constante e a temperatura de ebulição também constante.
Então, a resposta desse exemplo 5 seria o N-butanol. Então, vamos aqui para a última questão da aula de hoje, esse exemplo 6. Observe o gráfico da curva de resfriamento da água pura à pressão constante de uma atmosfera. Então, seria o gráfico de resfriamento da água pura. Então, a gente tem aqui o eixo Y, que seria a temperatura, e o eixo X seria o tempo. Então, ó, ele está resfriando, né? Tem o trecho A, ó, esse trecho A aqui, ó, ele está acima de 100 graus Celsius, né? Então, aqui corresponde ao estado gasoso. Quando chega nessa plataforma B, seria a temperatura de ebulição, né? 100 graus Celsius da água pura. Então, teria a coexistência aqui do estado líquido e estado gasoso. Aí vai resfriando essa reta inclinada aqui, seria a referente a C seria a água líquida, e essa plataforma D seria a temperatura de fusão da água, onde vai ter a mistura de líquido e sólido, né? A temperatura de 0 graus Celsius. E abaixo dessa temperatura, o estado sólido. Então, o item A, ele fala quais são os estados físicos da água nos trechos A, C e E. Então, ó, nesse estado A aqui, ele está acima de 100 graus Celsius. Então, seria estado gasoso. Nessa plataforma C aqui, ó, nessa reta inclinada aqui, então seria o estado líquido. E nessa reta E seria o estado sólido. Então, essa daqui seria a resposta desse item A. O item B. O que significa o fato de os trechos B e D corresponderem a patamares paralelos ao eixo X? O que ocorre nesses trechos? Então, se a gente olhar o trecho B e o trecho D, o trecho B corresponde ao quê? A temperatura de ebulição, né? E o trecho D corresponde à temperatura de fusão, tá? Na plataforma B, que é a temperatura de ebulição, vai coexistir estado sólido, estado gasoso e estado líquido, tá? Nessa plataforma aqui. Nessa plataforma D, que é a temperatura de fusão, vai coexistir estado sólido com estado líquido. Tá? Então, essa daqui seria a resposta desse item B de bola. E o item C? Em que trechos dos sistemas são heterogêneos? Justifique. Então, seria essa plataforma B e a plataforma D. A plataforma B vai coexistir estado gasoso e estado líquido. E essa plataforma D, que é a temperatura de fusão, vai coexistir estado líquido com estado sólido. Tá? Então, essa daqui seria a resposta desse item C do exemplo 6. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA A. A lista de exercício 3 também já está no SIGA A. Daqui a pouco eu vou pegar essa aula, eu vou postar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Então, vou encerrar a gravação.